Enquanto isso, enquanto o pessoal vai chegando, eu vou apresentar pra você uma música que foi sugestão do Donizete, vai tratar até bem do tema de hoje. Hoje tem duas músicas pra vocês, porque eu pensei numa música, o Donizete pensou em outra e as duas se encaixam muito bem. Vou apresentar a do Donizete primeiro, aí depois a gente mostra outra. Quem está ao seu lado quer apenas ser amado e respeitado como você gostaria de ser. E no mundo onde persiste a dor, o calor do seu abraço é a centelha do divino amor. O irmão que vai, leva um gesto de carinho. E se algo a mais, faz da lágrima sorriso. Se é pra caminhar, vamos juntos no caminho. Pra chegar ao Pai, eu não posso ir sozinho. Quem está ao seu lado quer apenas ser amado e respeitado como você gostaria de ser. E no mundo onde persiste a dor, o calor do seu abraço é a centelha do divino amor. O irmão que vai, leva um gesto de carinho. E se algo a mais, faz da lágrima sorriso. Se é pra caminhar, vamos juntos no caminho. Pra chegar ao Pai, eu não posso ir sozinho. Então tá, essa foi a musiquinha. Se der tempo, depois eu coloco ela mais uma vez. À medida que o encontro for indo. Mas, então, né, vamos já começar então com a nossa oração. Sejam bem-vindos a todos a mais esse encontro. Em nome do Pai. Boa noite. Boa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, muito obrigada por estarmos mais uma vez aqui, reunidos em Tua presença, para estarmos cada vez mais aprendendo mais sobre a Tua vida, sobre a nossa igreja, sobre o que nós acreditamos. Senhor, eu te agradeço por todas as nossas vidas, pelas nossas famílias, por tudo o que o Senhor coloca a cada dia e principalmente pelo respiro que o Senhor coloca em nossas bocas. Eu quero colocar assim muito especial pela situação da minha família. Eu só peço que rezem um pouco pela minha família que está passando por um momento um pouquinho difícil e por todas as intenções no coração de todos vocês. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Gostaria de pedir o Espírito Santo sobre todos nós, sobre toda a nossa vida. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovarei a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Bom, então tá. Antes da gente realmente começar o nosso assunto, só para sempre fazer aquelas perguntinhas, aquela palhinha com os encontros anteriores. Vocês lembram o que a gente falou no último encontro? Vocês lembram sobre o que a gente estava conversando? Perdão.
Sim, a gente falou do perdão no encontro antes desse, e daí a gente continuou meio que mais ou menos por aí, né, no perdão, mas agora com uma palavra um pouco diferente, que é mais o sentimento que a gente tem que ter. Não acho que vai dar tempo, mas se por algum acaso sobrar, quem sabe. Sobre o que tá no chat. Mas sobre o perdão, a gente falou assim no iniciozinho, a gente passou a falar sobre algo que é muito importante, que a gente tem que ter. É um sentimento que a gente tem que carregar com a gente, para que a gente possa estar... Empatia? Não, mas é muito parecido. É nessa linha. É um pouco diferente de empatia. Empatia já é a ação de se colocar no lugar do outro. Mas é por aí. Compaixão. A gente falou sobre compaixão. Ô tio, eu ia falar isso agora, só que você tem que demorou. Nossa, ai, desculpa. Ai, mas ok, mas tá certo. Então, enquanto passado, a gente falou sobre compaixão, sobre Jesus nos ensinar a ter compaixão. Como eu falei com vocês, é Jesus nos ensinar a conseguir tá se colocando, não se colocando no lugar, mas ter esse sentimento pelas pessoas que estão precisando de ajuda. A gente viu quem é o nosso próximo, que muitas vezes não é só as pessoas que realmente estão próximas a gente, e sim os mais necessitados. A gente viu como ajudar esses mais necessitados, que não é você, que você não precisa necessariamente ir lá e muitas vezes você nem consegue, mas que muitas vezes cabe a você fazer essa ponte com aquelas pessoas que conseguem fazer esse trabalho. Cabe a você estar procurando a ajuda para aquela pessoa que veio até você. E muitas vezes a gente também pode contar com aqueles lugares que coletam esses serviços. Por exemplo, os serviços que pegam as roupas para doar para as pessoas necessitadas, os serviços que coletam alimentos não perecíveis para asilo e por aí vai. E vendo um pouco sobre o tema de hoje e alguns vídeos e músicas, é algo muito interessante de ver a opinião de algumas pessoas, que hoje muitas vezes o nosso coração ele tá fechado, que hoje em dia muitas vezes a gente simplesmente não percebe, ignora essas pessoas, ignora essas deficiências até na nossa sociedade de ajudar essas pessoas, e muitas vezes a gente nega um copo de água para uma pessoa que tá ali precisando. Muitas vezes a gente simplesmente não consegue enxergar e é tipo um copo de água. Essa pessoa precisa ali, não tá pedindo mais nada, nem dinheiro, nem comida, ela só um copo de água. E a gente não entrega, a gente dá uma desculpa. Isso é algo muito triste de hoje em dia. A gente entende que tem os mais diversos motivos, mas às vezes são coisas muito simples. Aqui um copo de água é um exemplo, mas às vezes uma pessoa assim quer simplesmente trocar uma palavra, e não é uma pessoa desconhecida, né, mas uma pessoa ali do seu ambiente, por exemplo, que está precisando de uma palavra, e você se recusa a conversar com ela, se recusa a dar essa ajuda. Isso é algo que... E a gente vai continuar vendo isso no nosso encontro de hoje, então essa compaixão, mas a gente vai estar vendo que é muito mais do que só a gente sentir isso, sentir que o outro precisa de ajuda. É realmente a gente ir lá e fazer alguma coisa, ir lá e servir essa pessoa. Afinal de contas, o que a gente tanto fala aqui, a vida de Jesus que a gente tanto fala para vocês, o amor de Jesus, o amor, Deus é amor, esse amor que Jesus vem trazer pra gente, ele não é, e eu falei já pra vocês várias vezes, que o amor ele não é só esse sentimento. O amor é muito mais do que isso, e amar é uma ação. O amor, ele depende de ações. E essas ações são o nosso serviço. Então a gente vai ver que Jesus nos amou tanto, e até o fim, até a ida dele à cruz, que ele foi lá e serviu os discípulos, foi lá e lavou os pés ali de cada um. E é isso que é esse amor que não é só o nosso sentimento, não é só o nosso se compadecer e entender a situação, mas é realmente a gente buscar uma forma de ajudar. Claro que, como vocês já sabem, né, não a gente colocando a mão ali, não a gente muitas vezes interagindo, mas a gente buscando esse meio de fazermos a nossa parte, de não fecharmos nosso coração, de não ignorarmos essas
coisas que acontecem na sociedade. Então a gente vai estar vendo e que muitas vezes a gente tem que se colocar a serviço, a gente tem que estar aqui para servir. Se Jesus, que era o mestre, que era aquele que veio para ensinar, para mostrar o exemplo, se ele próprio se dispôs a servir, nós também temos que, dessa forma, se colocar à disposição do outro, servir, buscar ajudar, buscar seguir esse exemplo. Mas, tá bom, vamos lá. Então, hoje, eu também gostaria de começar já lendo a palavrinha com vocês, porque hoje a gente vai estar falando sobre isso. Então, na semana passada, a gente viu bastante sobre a palavrinha do bom samaritano. Hoje a gente vai estar vendo outra também muito conhecida e vai estar explorando um pouquinho dela. E a gente vai estar... a passagem que a gente vai estar lendo está em João 13, versículos de 1 a 15. Vocês estão com a Bíblia aí? Vou colocar no chat. Qual que é o versículo? Do 1 ao 15. E a palavrinha que a gente vai estar vendo hoje é justamente a palavra do lava-pés, que a gente vai repetindo e encenando na missa da Quinta-feira Santa, que também é a missa daquela semana antes da Páscoa, a qual depois enfim, é a missa que basicamente encena a paixão de Jesus, mas também tem o lava-pés após a leitura do Evangelho, se eu não me engano. Após a homilia do padre. Mas enfim, a gente vai estar falando sobre ela e mostrando o que significa cada parte. Bom, vou estar lendo para vocês, por ela ser bem extensa. Vocês acharam aí? Eu achei aqui já. Ok. Então tá. Achei! Leitura de João 13, versículos de 1 a 15. O lava-pés. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Foi durante a ceia. O diabo já tinha seduzido Judas Iscariotes para entregar Jesus. Sabendo que o Pai tinha posto tudo em suas mãos e que de junto de Deus saíra para Deus voltava, Jesus levantou-se da ceia, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou à cintura. Derramou água numa bacia, pôs-se a lavar os pés dos discípulos e enxugava-os com a toalha que trazia à cintura. Chegou assim Simão Pedro. Este disse: Senhor, tu vai lavar-me os pés? Jesus respondeu: Agora não entendes o que estou fazendo. Mais tarde compreenderás. Pedro disse: Tu não me lavarás os pés nunca. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava-me não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem tomou banho não precisa lavar senão os pés, pois está inteiramente limpo. Vós também estáis limpos, mas não todos. Ele já sabia quem o iria entregar, por isso disse: Não estáis todos limpos. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e voltou ao seu lugar. Disse aos discípulos: Entendei o que eu vos fiz? Vós me chamais de mestre, Senhor, e dizeis bem, porque sou. Se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Deixei-vos os exemplos, para que façais assim como eu fiz para vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Então aqui, ó, eu acho que vocês já conheciam essa passagem, vocês já tinham visto um pouco da história do lava-pés em algum momento, ou tinha alguém que não conhecia? Ah, nunca tinha ouvido falar sobre o lava-pés, não sei, não conheço. Vocês já tinham ouvido um pouco sobre? Não. Entendi. Bom, inclusive, não por causa da pandemia, não fomos capazes de fazer isso, mas antes da pandemia era bem comum e quase que uma tradição
e uma tradição, né, que a gente juntasse algumas pessoas, dependendo da paróquia, eram pessoas específicas. Numa igreja que eu participava quando eu era criança, eram as próprias crianças, e daí juntava elas numa cadeira e o padre ia lá e fazia esse papel de Jesus e lavava os pés dessas pessoas. Isso era feito até então com diversas pessoas diferentes. E isso tem todo um significado especial. E a gente vai estar falando aqui. Pode falar. Minha mãe, o padre já lavou o pé da minha mãe. Olha só. Sua mãe já estava ali representando os discípulos de Jesus. E o padre ali representando a própria pessoa de Jesus. Mas, quando Jesus diz que nós temos que lavar os pés dos outros, a gente tem que fazer realmente assim como Jesus, que foi lá, pegou a toalha, lavou os pés das pessoas, como o padre que fez isso na Quinta-feira Santa. Você acha que a gente tem que fazer assim exatamente a mesma coisa? Ir lá e lavar os pés das pessoas? Vocês acham que é isso? Então a gente tem que pegar a nossa toalhinha... Não, né? Não é só isso. Não é essa a principal ideia. Mas a questão de lavar os pés que Jesus fez é porque quem lavava os pés das pessoas eram principalmente as menores pessoas. Então, naquela sociedade eram lá os servos, os escravos, eram essas pessoas que lavavam os pés dos seus mestres. Então, aquelas pessoas menores, digamos assim, aquelas pessoas menos importantes. E Jesus, sendo o mestre, ele quis mostrar que não tem essa de sermos menores ou maiores. E ele muitas vezes fala também que justamente se queremos ser os maiores, o que a gente tem que fazer é justamente se colocar na posição mais baixa, é justamente servir os outros, justamente ajudar. E esse lavar os pés aqui, a gente pode entender como ajudar as pessoas. Aqui Jesus estava com os seus próximos, com os seus amigos. A gente viu na semana passada que, na verdade, não precisa ser só com os nossos amigos, com os nossos familiares. Mas aqui Jesus está falando que mesmo com os nossos próximos, com aquelas pessoas que a gente é próximo, a gente deve estar a serviço, a gente deve ajudar. A gente não pode evitar ajudar a alguma pessoa por ser mais importante que ela, por de repente ter alguma coisa mais importante, uma função mais importante, não. Jesus vai mostrar que a gente tem que estar sempre ali disposto, estar sempre a serviço. A serviço é colocar-se à disposição mesmo, é você estar ali presente para ajudar aquela pessoa quando ela precisar. E é isso, esse é o exemplo que Jesus passa. A gente não tem que lavar o pé das outras pessoas, mas a gente tem que sempre estar ali à disposição para ajudar quando a pessoa precisar. Das mais diversas formas. Aí vai dos vários exemplos que a gente conhece no dia a dia. A gente não pode... a não ser que você não seja especializado para aquela função, você pode indicar alguém, por exemplo, mas estar sempre ali à disposição, não negar a ajuda. De repente você indica alguma coisa, você fala com aquela pessoa, você... ajuda como você pode, dependendo da situação. Um exemplo, sua irmãzinha tá ali te pedindo ajuda. Minha irmãzinha ainda hoje me pediu ajuda. De repente eu não sei sobre a tarefa dela, de repente eu não sou apropriada para ajudar ela. Mas, de repente, eu sei alguém que pode ajudar. De repente eu conheço um canal no YouTube que explica bem a matéria. Entende? Não negar ajuda para essas pessoas. Todas essas formas são formas de nos colocar a serviço. E não se achar mais importante, não ser aquele mais importante. Ah, não, porque eu já passei por essa matéria, porque eu passei por isso, porque na minha época o pessoal não me ajudava, não vou ajudar minha irmãzinha. Não, Jesus ali se colocou à disposição. Dessa mesma forma a gente tem que se colocar à disposição. Vamos lá, outro ponto dessa leitura eu tô falando aqui meio fora de ordem, mas enfim, é o caso de Pedro, que Pedro não deixava que Jesus lavasse os seus pés, e justamente era por isso, porque Pedro estava ali meio, mas como assim? Porque Jesus é o mestre nunca vai me lavar os pés, porque o mestre nunca vai ficar na posição de servo. E daí Pedro
não queria deixar Jesus lavar os seus pés. E Jesus, assim, precisava lavar os pés de Jesus. Por quê? Porque essa forma de lavar os pés é o que a gente entende quando Jesus lavou os pés, essa forma de lavar. Porque quando você lava alguma coisa, o normal é você lavar alguma coisa e ela ficar limpa. Esse lavar os pés é justamente porque os pés é onde acumula a maior sujeira, não é? Vocês podem até tomar banho. Aí se vocês ficam descalços em casa, por exemplo, vocês vão olhar o pé de vocês, está todo sujo, está preto. Então, tanto que Jesus fala, né, que quem já toma o banho tá limpo. Mas os pés, eles ficam sujos. Os pés a gente não consegue muito evitar. A gente caminha o dia todo, no final do dia eles estão sujos. Então Jesus queria justamente tirar essa sujeira mais superficial no caso dos seus discípulos, que já estavam com eles. Ele fala, porque vós já estáis limpos. Porque essas pessoas já estavam próximas a eles. E no nosso caso, nós somos essas pessoas que a gente já conhece Jesus. A gente já segue Jesus. A gente já participa da igreja, de repente. Mas a gente também tem os nossos pecados. Mas a gente já tá ali. A gente já conhece tudo. A gente já acredita em Jesus. A gente já ama Jesus. A gente tá aqui estudando Ele. Mas a gente ainda tem os nossos pecadinhos. E é isso que Jesus vai nos lavar. Inclusive, o período de Páscoa é um período em que a gente passa por um grande momento de conversão, de mudar de vida, de ser lavado por Jesus para participar bem da Páscoa. Então, Jesus queria também, e queria com isso mostrar pra gente, que ao lavar esses pés, era, no caso, nos limpar, terminar de nos limpar, ficarmos totalmente limpos para estar participando ali junto com Deus. Junto com o próprio Jesus. Porque Jesus é todo bom, todo perfeito. Jesus não tinha nenhum pecado. Aí a gente, com os nossos pecadinhos, a gente vai estar ali junto com Jesus. Vocês acham que tem condição? A gente ali com um pecadinho aqui, com uma coisinha ali. Vocês acham que a gente conseguiria estar ali caminhando junto com Jesus? Estar ali curtindo essa alegria que é a ressurreição do Senhor? Se a gente estiver com as nossas atitudes ruins, as nossas mentirinhas, se a gente estiver com tudo isso junto com a gente nesse momento, ia ser legal? Vocês acham que Jesus ia gostar? Não, né? Então, por isso, o que Jesus vai lá e lava os nossos pés. Jesus nos ajuda a ficar limpos de novo. Isso tanto para quem já tá ali com a cabeça, com os braços limpos, tanto para os que não estão limpos ainda. Porque ele fala, vós já estáis limpos, mas não todos. Não todos estamos limpos. Não todos temos só coisas superficiais. Mas Jesus lava, mesmo assim, mesmo aqueles que já tem aquele... como eu digo, né? Jesus lava o pessoal que está com pecadinho e Jesus lava o pessoal que está com pecadão também. Por exemplo, o Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus. Jesus também lavou o pé de Judas. E Judas, mesmo assim, o traiu. Mas mesmo Jesus sabendo, e deixa bem claro o Evangelho, que Jesus sabia que Judas ia traí-lo, Jesus não se negou a lavar os pés. Jesus não se negou a estar servindo Judas Iscariotes ali. Mas esse é o sentido de Jesus ter lavado os pés dos discípulos. E esse é o sentido também de nós lavarmos os pés de uns aos outros e dele lavar os nossos pés. Para que podemos estar da cabeça aos pés, né? Limpos, para estarmos junto com Jesus na Páscoa dele, na grande festa de ressurreição, da vida que ele vai trazer, dele tá vencendo a morte. Bom, só lembrando que ele justamente fez isso por amor. Então, se ele não tivesse nos amado muito, se ele não fosse puro amor, sem o amor que ele sentiu pela gente e sentiu até o fim, ele já sabia de tudo que ele ia passar, de todo o processo doloroso, de toda a morte que ele estaria passando, e mesmo assim ele amou seus discípulos. E lembram, se vocês lembrarem lá do começo, discípulos são aqueles amigos de Jesus. Somos justamente nós que escolhemos seguir Jesus e fazer seguir o seu exemplo.
E então, né, não são só os discípulos lá atrás, são nós também escolhemos ser os discípulos de Jesus. E ele nos amou, assim, até esse fim. E vai continuar nos amando até o fim. E só por isso ele já continua lavando os nossos pecados. Lembra que eu falei que Jesus perdoa os nossos pecados e que ele não se cansa de nos perdoar? A gente se cansa de pedir perdão para Deus, mas ele não cansa de perdoar as nossas faltas. Isso porque ele nos ama muito. E então ele, mesmo assim, foi lá e lavou. Então, lavou os pecados e se colocou à disposição e serviu e ficou ali na posição de servo para os seus discípulos. Justamente ele é esse mestre, esse Senhor que se coloca para nos servir, que se colocou para servir os discípulos e que nos fala para fazer o mesmo. Para nós também, muitas vezes, ajudarmos as nossas pessoas, ajudarmos as pessoas que a gente ama, né? Ajudarmos os nossos próximos e também os nossos próximos, que, como a gente viu no encontro passado. E a gente consegue ver situações assim na nossa vida diária. Não conseguimos. A gente consegue ver situações onde pessoas que nos amam muitas vezes mostram esse amor nos ajudando. E mostram esse amor fazendo alguma coisa pra gente. Ou não, vocês não conseguem perceber. Por exemplo, vocês conseguem perceber que os pais de vocês amam tanto vocês quando eles se colocam à disposição de vocês? Quando eles se colocam ali em presença para estar ajudando vocês? Ou não? Sim. Sim, né? É esse amor que a gente busca, é esse amor que a gente fala quando a gente fala de Jesus. Não é um amor egoísta, não é um amor que é só bonito. Ah, eu amo tal pessoa, é isso. Não, ele é muito mais que isso. Esse amor, ele é tão grande, tão rico. Ele é bonito, sim, mas ele tem toda uma estrutura por trás que essas pessoas conseguem demonstrar e que você consegue perceber esse amor que, na verdade, não é só um amor, é um amor doação. Quando, por exemplo, os nossos pais se colocam para nos ajudar, se colocam à nossa disposição, se colocam ali para te ouvir, se colocam ali para estar ajudando vocês nas tarefas da escola, para estar, de repente, fazendo um passeio com vocês, ou as diversas coisas. A gente consegue perceber isso para quem tem irmãos, né? Nos nossos irmãos. Às vezes a gente percebe isso para os nossos amigos. E é muito mais fácil até da gente ver esse amor que é forte até, porque para você conseguir ali se doar, não se colocar como mais importante, o quanto de profundidade você tem que ter com aquela pessoa. E Jesus vai mostrar que a gente justamente tem que sempre buscar esse amor, sempre buscar demonstrar isso servindo, demonstrar isso ajudando as pessoas. Às vezes até mesmo quando a gente está dentro da nossa igreja, quando a gente se propõe a fazer alguma coisa ali dentro, ou quando você está na sua escola e você se propõe a ajudar a sua professora. Várias coisas vocês podem fazer, mas assim a gente vai demonstrando esse amor que ele é muito mais do que só um sentimento. Ele é uma ação. Ele é se doar. Ele é, como eu falei no início, não fechar o coração, perceber as coisas ao redor. Alguma coisa para completar, Donizete? Então, Miriam, a gente vê essa passagem que Jesus passa para nós, né, que é a questão de serviço, né, ele veio para servir, não para ser servido. Então ele demonstra a humilhação que ele dá de fazer a lavagem dos pés, não as mãos, não a cabeça, né, conforme o Simão Pedro queria. Então me lava as mãos, me lava a cabeça, por quê? Porque se eu posso ter parte contigo, então que eu seja lavado por completo.
Aí ele disse a João, né, a Simão Pedro, desculpa, Simão Pedro, que quem já está limpo não precisa ser lavado, né? Mas tem muita gente que não está limpo ali, Judas Iscariote. Mas ali, dentro daquela episódio, a gente vê, né, que ele realmente ele demonstra, né, a questão da pequenez, a humildade que nós devemos fazer com o nosso próximo, né? Então, eu não quero ser o melhor, eu não quero me engrandecer, ao passo que nós vemos nossos políticos hoje, a maioria, né, nem todos, porque tem políticos bons também, né? O político, ele pega uma criancinha, abraça a criancinha, né? Às vezes a criancinha até está mão cheirosa, criança da periferia, ele pega a criancinha, nem fareta, né? Mas quando ele não precisa mais, que já conseguiu o que ele queria, ele nem chega perto, nem vai na periferia. Então, a maioria dos políticos, nem todos, a gente pode generalizar. Então, o Jesus também foi um político, mas foi um político perfeito. Político que fez para mostrar para todos que ele veio realmente para servir. E até porque ele é o Supremo, ele é Deus, né? Então ele veio para demonstrar que a simplicidade, a humildade faz com que nós chegamos mais perto das pessoas e as pessoas acreditem mais. Ele fez uma política do bem, com certeza, né? Então, veja bem, lavar os pés e não a mão. Então ele foi ao nível menor que você pode estar. Foi no solo, se ajoelhou. A questão dele estar fazendo esse gesto faz com que nós passamos também a entender que nós também não podemos medir esforços para chegar a fazer o bem para os pequenos, que não vai nem ter condições de dar o retorno para nós, né? A fazer o bem para as pessoas que não vão retribuir. A única retribuição que ela tem é dela ficar feliz, ela ficar sorrindo no bem que eu fiz, e não que ela vai me dar um retorno assim de poder, né? Que eu possa ser líder, não, de forma nenhuma. Então, na política nossa hoje, o pessoal, a maioria, lógico, não é todos, né? A maioria pensa no bem próprio, bem comum, dele, né? E não do outro. Ao passo que tem uns que gostam de fazer o bem, independente do que vai acontecer depois, né? E Jesus demonstrou todo o mesmo, né? Até no final da leitura, né? Ele falou para que todos, né, façam o mesmo, né? Assim como a compaixão, vai e faça o mesmo, né? Então, se ele falou assim, logo se eu, vosso Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar um dos outros, né? Na forma de dizer, não pegar água e lavar os pés, mas ir até o limite máximo que eu puder, para poder alcançar as pessoas mais necessitadas. Que ela complementa bem o encontro passado, né? A compaixão, pessoas que eu nem conheço. Então, ela complementa bem. Então, ele deu o exemplo para que todos nós pudéssemos fazer o mesmo. Nós não somos ninguém perto dele, mas devemos fazer, sim, o bem a todas as pessoas sem querer nada em troca, né? Então é muito importante essa passagem, aliás, todas são, né? Mas essa aí é muito, muito importante para que nós possamos refletir, né? No caso das crianças, ela poder ajudar uma outra sem querer nada em troca, sem querer nada de vantagem, levar vantagem. Eu vou ajudar aquela coleguinha lá, porque daí o professor vai dar uma nota melhor para mim. Não, de forma nenhuma. A Miriam colocou bem essa questão, né? Ajudar uma outra a aprender. Talvez eu aprendi, a outra não aprendeu, eu vou lá ensinar. Mas qual é o meu interesse? É que ela também consiga a conquistar conhecimento como eu estou conquistando. É isso, né? Igualdade. Não eu ser superior ao outro, né? Então, é um exemplo muito bom que a Miriam colocou sobre as coleguinhas da escola, né? Nós devemos fazer sempre o melhor para que o outro se sinta bem, não nós. Tá? Então, essa passagem bíblica, ela ensina muito nós sobre esse aspecto. Sim, exatamente. Esse bem que a gente tem que fazer, esse de ajudar um outro, não pode ser o nosso desejo egoísta. Não pode ser, eu vou fazer isso, mas porque isso vai me beneficiar, porque com isso eu vou levar vantagem. Exatamente. A gente tem que fazer isso assim,
apenas porque Jesus foi lá e nos disse, e fez isso assim, sem interesse, desinteressado, apenas porque aquela pessoa precisou, porque foi necessário lavar os seus discípulos para que eles fizessem parte com Jesus, para que eles estivessem ali juntos com Jesus. E da mesma forma, a gente pode, inclusive, levar pessoas para Jesus, fazer dessa forma como os discípulos. Então, nesse sentido de, com as suas ações, vocês mostrando que vocês são crianças diferentes, que vocês estão aqui na catequese, que vocês aprenderam a ajudar os outros sem ganhar vantagem, que vocês aprenderam sobre esse amor especial e profundo que vocês têm em Deus, sobre toda essa oportunidade que vocês têm de estar aqui, com o sorriso de vocês, com vocês tendo consciência de que a respiração de vocês é um milagre de Deus para vocês. Percebam que vocês são crianças já muito diferentes, vocês são crianças que já são alcançadas por esse grande amor de Deus. E vocês mostrando isso com ações, com o sorriso de vocês, às vezes com palavras, como eu e o Donizete, quem sabe, vocês podem também tá levando outras pessoas para junto de Deus, para conhecerem o quanto isso aqui é maravilhoso, o quanto isso aqui não é só bonito, mas o quanto isso faz bem. E em outros encontros a gente até vê que isso aqui nos faz feliz, que isso é uma felicidade pra gente. E dessa forma a gente não consegue só a gente tá fazendo parte com Deus, como ele foi lá e se coloca à nossa disposição. Jesus se coloca mesmo como mestre, se colocou à disposição ali para lavar os pés dos discípulos. Dessa mesma forma a gente consegue interpretar esse vão e lavem os pés uns aos outros. Dessa mesma forma a gente consegue estar levando outras pessoas para também estarem recebendo o perdão de Deus quando necessário, para também estarem junto com Deus. Também tem esse lado. Percebam que é muito, muito profundo e que vocês também são parte integrante nisso. Vocês não são discípulos só no nome. Nossa, sou amigo de Jesus, sigo Jesus, sou... Tá bom, é isso. Não, vocês também podem levar, como eu disse, com o sorriso de vocês, com esse diferencial que vocês têm. Vocês conseguem estar mostrando isso. Às vezes vocês estão ali brincando com seus amigos e naquilo seus amigos já veem, nossa, mas a maneira que você brinca é diferente. Ah, você não exclui fulano. Tem várias formas do pessoal ver isso, mas até nisso é uma forma da gente estar lavando os pés uns aos outros, a gente está servindo os outros. Levar os outros até Jesus é uma forma de servir, óbvio, não impor aqui, falar que essa é a verdade absoluta e é isso, e vocês têm que fazer assim. Não, mas de formas muito mais simples, é muito mais simples, é muito... E se a pessoa não quer também, se a pessoa ali tá fechada na mente dela, tudo bem, vocês vão estar fazendo a sua parte. Vocês estando ali e sendo quem vocês são, sendo essas crianças diferentes que vocês são, já estão fazendo a parte de vocês. Já estão procurando servir ao outro. E mesmo assim, não deixar de estar com aquela pessoa, né? De ajudar aquela pessoa. Entender que as pessoas são diferentes. Bom, então eu vou colocar agora uma música que eu tinha pensado, que é uma música típica de missa de lava-pés, e ela vai narrar a palavra que a gente acabou de ler. Então ela vai narrar toda a situação de Jesus indo lá e lavando os pés dos discípulos e de Pedro, falando que não era para lavar o pé dele, e Jesus ainda assim falando que era importante, e até o final que ele vai e diz para que a gente também sirva uns aos outros. Isso. Se não lavar os teus pés.
Jesus, Senhor, tu és o mestre. Os meus pés não lavarás. O que ora faço não sabes, mas depois compreenderás. Se eu vosso mestre, Senhor, vossos pés hoje lavei. Lavai os pés uns dos outros, eis a lição que vos dei. Lavai os pés uns dos outros, eis a lição que vos dei. Só irão reconhecer-vos como discípulos meus, se vos amais uns aos outros, disse Jesus para os céus. Dou-vos novo mandamento, deixo partir nova lei. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus erguendo-se da ceia, jarro e bacia tomou, lavou os pés dos discípulos, este exemplo nos deixou. Aos pés de Pedro inclinou-se, ó mestre, não por quem és, não terás parte comigo, se não lavar os teus pés. Não terás parte comigo, se não lavar os teus pés. E só para complementar e para mostrar também, porque para os que não estavam aqui no início do encontro, o Donizete também deu uma sugestão de música que chama Amor ao Próximo, que vai bem ao tema do nosso encontro, porque é sobre justamente isso que Jesus estava falando, sobre sobre a gente servir uns aos outros, assim como ele foi lá e lavou os pés dos discípulos, sobre a gente amar uns aos outros, esse amor que é ação, esse amor que é a gente também fazer aos outros o que a gente quer que façam pra gente. Também ajudarmos os outros como a gente gostaria que nos ajudassem. E essa música ela vai falar bastante sobre isso. Ela é bem curtinha. Quem está ao seu lado quer apenas ser amado e respeitado como você gostaria de ser. E no mundo de pechinchador, o calor do seu abraço é a centelha do divino amor. O irmão que vai, leva um gesto de carinho, e se algo a mais, faz da lágrima sorriso. Se é pra caminhar, vamos juntos no caminho, pra chegar ao Pai. Eu não posso ir sozinho. Quem está ao seu lado quer apenas ser amado e respeitado como você gostaria de ser. E no mundo de pechinchador, o calor do seu abraço é a centelha do divino amor. O irmão
gesto de carinho. Esse algo a mais faz da lágrima sorriso. Se é pra caminhar, vamos juntos no caminho. Pra chegar ao Pai, eu não posso ir sozinho. Então, acho que com essas duas músicas deu de entender bem qual é o recado de hoje, né? Deu de perceber bem que, assim como Jesus, a gente tem que se colocar à disposição dos outros e ajudar e encarar isso como uma alegria, não poupar esforços ao estar ajudando os outros e não fazer disso algo egoísta, algo benéfico para você, algo para que você se saia melhor. Mas sim algo para que seja uma ajuda, para que seja aquilo que o outro está precisando. E isso vai ser muito mais legal, mais feliz, vai ser uma boa forma de vocês estarem seguindo o exemplo que Jesus deixou pra gente, os vários exemplos que Jesus deixou. Então vamos só terminar com a nossa oração. Senhor, quero te agradecer por este encontro que nós tivemos, por todos os exemplos que o Senhor nos traz na sua palavra, para que possamos aplicá-lo na nossa vida, no nosso cotidiano e estarmos sempre nos colocando à disposição, sempre servindo uns aos outros e amando uns aos outros com o amor que o Senhor nos mostra e nos ensina. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vocês vão querer fazer a fotinho? Dá tempo de fazer a fotinho. Sim. Então tá, liga a câmera, rápido, porque o menino precisa do banheiro. Vamos lá, pessoal. Ligando a câmera aí. Então no 3, hein? 1, 2, 3. Pronto. Aí, tiramos o print. Beleza. Então foi isso. Espero que vocês tenham conseguido entender e tenham um bom resto de semana aí. Deus abençoe todos vocês. E até o próximo encontro. Tchau, pessoal. Agora você pode... Tchau, família. Que bem que é Tchau. Boa noite. Tchau. Tchau, Catequinha. Tchau. Dia Mundial do que hoje? Dia Mundial do que hoje? Tchau. 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 Até o próximo. Então, Miriam, você esqueceu de falar que semana que vem é dia de Nossa Senhora, dia das crianças, né? Mas tudo bem, você manda, não. Eu mando no grupo. No grupo. É verdade, né? Dia de Nossa Senhora e dia das crianças, é verdade. Ai, eu esqueci. Isso. Uhum. Eu mando no grupo aí o recado. Mas é o dia deles, né? Então... Sim, é verdade. Então, mas foi muito bem colocado, né? Esse tema de hoje, né? É porque todo mundo queria falar que a tia foi lavar os pés. Eu não falei para não esticar muito, porque eu participei também. Quando era criança, eu participei do Lava Pés. Todo ano eu queria participar. Sabe por quê? Porque o padre dava um pão, né? E dava um envelope com dinheiro dentro. Nossa. Eu queria. Uau, nossa. Aí na igreja nossa aqui, já sou Lúcio Tadeu. Entendi. Nessa igreja. Nossa. Eu era coroinha, né? E fazia parte da cruzada infantil. Então eles pegavam as crianças da cruzada infantil. Entendi. E eu, nossa,
todo ano na Nova Festa eu ficava só esperando ser convocado. Eles escolhiam as crianças, né? E geralmente eles me escolhiam, né? Não, Mas era muito bom. é, E não, depois de adultos também, depois de adultos também na catequese, eu participei várias vezes, né? legal. Mas é um fato, né? É um gesto muito. Um gesto, o padre colocar a mão no pé da gente. Eu falei, nossa, o padre fazendo isso, imagina Jesus. Sim, É de olhar, eu olhava e eu sentia isso, né? Nossa, o padre colocando a mão no meu pé, né? Meu pé sujo, quando tem tanta essa porcaria aí, agora o padre pôr a mão no meu pé. Nossa, é um sentimento muito forte que a gente tem, que a gente tá lá, né? E aí que Mas entra aquela coisa de mais só- tarde a gente compreende. Quando a gente é criança, imagino que Isso. Pedro naquela hora não tá entendendo nada. Aí Jesus mais tarde ele compreenderá. Quando, então, quando eu era criança, eu ia lá interessado em ganhar um pão e um pedaço de dinheiro dentro, Sim. né? Agora, depois, quando eu era adulto, eu já entendia mais e tinha aquele sentimento mais assim, da humilhação do padre. Imagina Jesus, É, que é Deus, né? sim. Então, é muito forte. E a criançada deve entender bem hoje, porque a catequese é muito mais, assim, explícita para eles, né? Hoje. Na minha época, na minha época, o catecismo, né, era simplesmente o básico. Falava o ABC e pronto, né? Hoje não, hoje é a Hoje não, catequese gente. renovada, né? Por isso fala catequese renovada. Exatamente. É, Ah, mas mas dá foi uma muito percepção bom. a mais. É, isso é legal. Realmente. Foi muito bom, bem explanado, né? Foi muito bom mesmo. Parabéns, Miriam. Ah, obrigada. Deus abençoe você. Amém. Boa noite. Então tá, boa Tchau. noite. Tchau. Tchau.